Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre diferenciabilidade. Então, vamos começar com uma motivação, né? Que a gente vai tentar relembrar o que a gente viu em cálculo 1, para poder chegar à definição de diferenciabilidade agora para uma função de duas variáveis reais, tá? Então, vamos começar com i sendo um intervalo aberto da reta, certo? E x0 um número nesse intervalo e f uma função desse intervalo em r, certo? Essa função f vai ser diferenciável em x0, a gente já sabe, se existir a derivada de f nesse ponto x0. Digamos que a derivada de f em x0 seja igual a a. Então, na verdade, a vai ser limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, quando h tende a 0. Mas eu posso reescrever esse limite, né? Se o limite desse quociente é a, então significa que o limite desse quociente menos a também é 0. Só que eu posso escrever o limite desse quociente menos a, tudo com o mesmo denominador. Para escrever assim, eu faço o quê? Multiplico e divido por h. Então, eu posso também olhar esse limite, né, da derivada de f com relação a x0, dessa segunda forma, certo? Limite de f de x0 mais h menos f de x0 menos ah sobre h quando h tende a 0, sendo igual a 0. Ou ainda, como esse limite é 0, eu posso enxergar esse limite como o limite do numerador que eu já tinha sobre o módulo do denominador, certo? Ainda continua sendo 0, porque quando h tende a 0 pela direita, módulo de h é h. Quando h tende a 0 pela esquerda, módulo de h é menos h, mas como o limite já é 0, né? 0 vezes qualquer constante diferente de 0 vai continuar sendo 0. Na verdade, até multiplicada pelo 0 também, né? Certo? Então, eu posso enxergar esse limite de qualquer uma dessas três formas. A gente vai enxergar dessa terceira forma para poder justamente ficar mais próximo da definição que a gente vai ver agora para funções de duas variáveis, tá? Então, agora a gente vai considerar D um subconjunto do R2, que é um conjunto aberto, ou seja, cada ponto que a gente tem no R2, para cada par ordenado, eu consigo uma circunferenciazinha centrada nesse ponto de um certo raio, de maneira que essa circunferência esteja contida nesse conjunto D, sempre, tá? Então, x0 e y0 vai ser um ponto desse conjunto aberto, f é uma função de d em r, de duas variáveis reais, e a gente vai dizer que f é uma função diferenciável no ponto x0 e y0 se existirem constantes reais a e b, que daqui a pouco a gente vê quem são essas constantes, tais que o limite da função é hk sobre a norma do par ordenado hk, quando hk tende a 0, 0, for 0. Quem é hk? É a função f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos ah menos bk. A gente acabou de ver a motivação, né, lá do cálculo 1, quando uma função era diferenciável em x0, né? Então, a gente viu que o limite, deixa eu ver se dá para escrever aqui, que o limite de f de x0 mais h menos f de x0 menos ah sobre o módulo de h, quando h tende a 0, tinha que ser igual a 0. Comparando agora com a definição de função de duas variáveis, né? A gente acrescentou uma coordenada na função, então, além do x0 variar, a gente vai ter o y0 variando. Então, por isso que a função começou de f de x0 mais h e y0 mais k, até o ponto f de x0 e y0, e a gente tinha aqui um acréscimo menos a vezes h, e agora, como a gente está fazendo também o y variar, então a gente vai ter um acréscimo aqui, menos b vezes k, certo? E no denominador antes eu tinha o módulo de h, porque como h é um número real, a norma de h é o módulo de h. Já agora que eu tenho um par ordenado, né, então o módulo não existe no par ordenado, vai existir a norma, né? Então, a norma de hk, que seria a raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Então, a definição também é análoga, certo? Então, agora vamos saber quem são essas constantes reais a e b quando a nossa função é diferenciável no ponto x0 e y0. Então, quando a nossa função é diferenciável no ponto x0 e y0, então a função f vai admitir as derivadas parciais com relação a x, com relação a y no ponto, e esse azinho que a gente definiu aqui na função é hk, e o bzinho que aparece aqui, a gente sabe quem são. O a é a derivada parcial de f com relação a x no ponto, e o b é a derivada parcial de f com relação a y no ponto. Agora, isso só acontece quando a função ela for diferenciável no ponto, certo?
Um segundo resultado que a gente vai ver e vai demonstrar é similar também ao que foi visto lá em cálculo 1. Lá em cálculo 1, a gente viu que se uma função era diferenciável num ponto, então ela também era contínua no ponto. Então, aqui para funções de duas variáveis reais, a gente vai mostrar a mesma coisa, que se f é uma função diferenciável no ponto, então ela também tem que ser contínua neste ponto, certo? Então, vamos lá. Vamos supor que f é uma função diferenciável em x0, y0. Então, a gente já sabe que existem constantes a e b, né? Essas constantezinhas aqui. Tá escrito que o limite de EH sobre a norma de HK é zero quando HK tende à origem, certo? Vamos lá. Só que, se esse limite é zero, então significa que o limite dessa norma de HK vezes esse quociente que já tem limite zero também é zero. Por quê? Porque a norma de HK é raiz de H ao quadrado mais K ao quadrado, como ambos tendem a zero, então a norma também tende a zero, então o limite de uma coisa que vai para zero vezes outra coisa que vai para zero ainda é zero. Então, a gente chegou à conclusão de que o limite da função é HK, quando HK tende a zero, zero também vale zero. Para provar que f é contínua no ponto x0, y0, a gente vai provar que esse limite de f de x0 mais h, y0 mais k, quando hk tende a zero, zero, vai ser f de x0, y0, que é só fazer o quê? Substituir h por zero e k por zero. Se a gente conseguir mostrar isso, então f é contínua no ponto x0, y0. Então, para mostrar isso e poder utilizar a nossa definição, né, que f é diferenciável no ponto x0, y0, eu vou reescrever essa função sem alterar o limite. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o que está faltando para chegar à função EHK, que eu já sei que tem limite zero. Então, o que é que eu vou fazer? Para chegar na função EHK, falta essa parte aqui que eu estou destacando. Menos f de x0, y0, menos ah menos bk. Só que para poder inserir isso sem alterar meu limite, eu tenho que inserir e tirar ao mesmo tempo. Então, por isso que eu coloquei aqui essa soma multiplicada por menos 1 e somado com essa soma para poder não alterar o limite, certo? Então, eu sei que essa primeira parte, né, até aqui, é a função EHK e a segunda parte é só repetir. Eu já sei que o limite dessa primeira função aqui é zero. Limite de constante é a própria constante. Limite de a vezes h, quando h tende a zero, é zero. Limite de b vezes k, quando k tende a zero, é zero. Então, o que é que sobrou desse limite? Limite da constante, que é a própria constante. Então, a gente provou que, de fato, a função f é contínua no ponto x0, y0. Então, diferenciabilidade também implica em continuidade aqui para o R2, certo? Bom, então aqui tem umas observações, né, que seguem da definição, diferenciabilidade, desse último resultado que a gente viu, que são as seguintes. Para mostrar que uma função de duas variáveis é diferenciável num ponto, a gente precisa calcular as derivadas parciais dela nesse ponto, né? Obviamente, ambas têm que existir para poder a função ser diferenciável. E depois calcular o limite da função EHK sobre a norma de HK. E esse limite tem que ser zero para que a função seja diferenciável no ponto, certo? Lembrando que para essa função EHK, o azinho e o bzinho que aparecem são justamente as derivadas parciais de f, respectivamente com relação a x e com relação a y no ponto, certo? Então, significa o seguinte, se as derivadas parciais de f já não existirem no ponto, então significa que a função não é diferenciável. Ou ainda, se esse limite da função EHK sobre a norma de HK for diferente de zero ou não existir, a função também não é diferenciável. E pelo teorema que a gente acabou de provar, que uma função ser diferenciável no ponto implica a função ser contínua no ponto, a contrapositiva dele também é equivalente. Ou seja, a função, se ela não for contínua no ponto, obviamente ela também não vai ser diferenciável no ponto, certo? Eu tenho aqui um primeiro exemplo, onde a gente tem a função definida por partes. X ao quadrado y sobre x à quarta mais y ao quadrado, se esse par ordenado é diferente da origem, e zero se esse par ordenado é a origem. E eu quero saber se essa função é diferenciável no 0, 0, certo? Então, vamos lá.
Só que, se vocês retornarem na aula de continuidade, eu já provei que essa função ela não é contínua na origem. Então, para não repetir, né, aconselho a vocês verem um vídeo de continuidade e verificar que essa função de fato não é contínua na origem. A gente escolheu lá dois caminhos, de tal forma que o limite da nossa função divergia, né? Tinha limites diferentes, na verdade. Então, como tinha limites diferentes, a função não era contínua neste ponto. Se ela não é contínua, ela também não é diferenciável na origem, tá? Agora a gente está com a função f de xy, que é x mais y, e quer saber se ela é diferenciável no ponto 1, 2. Obviamente, f é uma função contínua em R2, porque é uma função polinomial, né? Então, agora a gente vai tentar calcular as derivadas parciais dela nesse ponto, depois calcular o limite da função hk sobre a norma de hk, quando esse par ordenado hk tende à origem, para ver se realmente dá zero. Se a gente conseguir mostrar isso, então, de fato, a função é diferenciável nesse ponto. Então, vamos lá. A derivada parcial com relação a x, não vou precisar usar limite, né? Porque aqui é uma função polinomial, né? Então, derivada parcial com relação a x, derivada de x vale 1, derivada de y, que é constante, 0. Então, a derivada parcial com relação a x é 1, e como ela é constante, né, independente do ponto, ela vale sempre 1. Então, no ponto 1, 2 também é 1. A derivada parcial com relação a y também é 1, né? Olha o x como constante, deriva constante 0, derivada de y 1. Então, no ponto 1, 2, ela também vale 1. Então, as derivadas parciais existem. Então, vamos agora calcular o limite de hk sobre a norma de hk, quando hk tende à origem, e ver se ele dá zero ou não, né? Bom, por definição, quem é esse limite? É o limite de f de 1 mais h, porque o ponto é 1, 2, né? Então, f de 1 mais h, 2 mais k, menos a imagem do ponto, menos ah, menos bk, sobre a raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Lembrando que esse a é a derivada parcial de f com relação a x no ponto e o b é a derivada parcial de f com relação a y no ponto. Ambas a gente calculou agora e viu que vale 1. Então, vamos lá. Quem é a imagem de 1 mais h, 2 mais k? Como a função é x mais y, então seria 1 mais h mais 2 mais k. A imagem de 1, 2, 1 mais 2, 3. A vale 1, B vale 1. Então, vamos calcular esse limite. Observe aqui, eu vou cancelar h com menos h, k com menos k. 2 mais 1, 3. 3 menos 3 também se cancela, vai sobrar no numerador 0. Dentro do limite, o limite de 0 sobre o denominador vai ser 0. O limite de 0 é 0. Então, a função é diferenciável no ponto 1, 2, certo? Tem um outro exemplo aqui que eu quero saber se essa função também é diferenciável na origem. Ela muda de comportamento justamente na origem, tá? Então, vamos lá. Essa função é contínua? Vamos ver. Quando eu calculo o limite dessa função, quando xy tende à origem, será que ele dá exatamente a função no ponto, ou seja, dá zero, porque é a imagem do 0, 0? Vamos ver. Ó, se eu olho para o limite da função xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando xy tende a 0, 0, eu percebo uma coisa, que eu posso escrever essa função como produto de x por y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. X, quando x tende a 0, vai para 0, então uma vai para 0, e a outra, que é y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente já viu que ela é limitada, né? Menor ou igual que 1. Então, significa que eu tenho um produto de uma função que vai para 0 com outra limitada. Então, pelo teorema do confronto, esse limite vale 0. Se esse limite vale 0, que é justamente a imagem da função no ponto, então a função é contínua na origem. Então, agora eu vou calcular o quê? As derivadas parciais. A derivada parcial de f com relação a x no ponto 0, 0 vai ser limite de f de 0 mais h, 0 menos f de 0, 0 sobre h, certo? Vou substituir na função x por h, y por 0, então vai ficar h vezes 0 ao quadrado sobre h ao quadrado mais 0, f de 0, 0 é 0, então calcula esse limite. Só que o numerador dá 0, o denominador h, então o limite de 0 é 0. Analogamente, quem é a derivada parcial de f com relação a y nesse ponto? Limite de f de 0, 0 mais k, menos a imagem do ponto sobre k. Quem é f de 0k? 0, k ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais k ao quadrado. Peguei na função e troquei x por 0 e y por k.
Imagem do 0, 0 é 0. Então, limite de 0 sobre k, 0. Então, as derivadas parciais existem. Então, só me falta agora calcular o limite da função EHK sobre a norma de HK e verificar se ele vai ou não para 0, certo? Lembrando que as derivadas parciais foram 0. Então, substituindo, EHK é a função f0 mais h, 0 mais k, f do ponto menos AH menos BK. Lembrando que A é 0 e B também. Então, vai ficar só a função FHK. Então, substitui x por h e y por k. Então, dá a função hk ao quadrado sobre h ao quadrado mais k ao quadrado. F de 0, 0 é 0. Então, o denominador é a norma, né, de hk, ou seja, raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Então, eu chego no seguinte: limite de hk ao quadrado sobre h ao quadrado mais k ao quadrado, que multiplica a raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Eu posso enxergar esse denominador, né, como é a mesma base, preserva a base e somos expoentes, ou seja, meio mais 1, 3 meios, né? Então, agora eu vou tentar ver se esse limite existe. Eu não consegui aqui usar o confronto, né, chegar numa função que vai para 0 e outra limitada, então vou tentar utilizar caminhos para ver se ele realmente existe ou não. Então, vamos lá. Se eu considero no R2 o caminho que eu tenho a primeira coordenada igual à segunda, ou seja, como limite em termos de h e k, né? H igual a k. Então, substituindo nesse limite que a gente encontrou, eu vou ter k vezes k ao quadrado dá k ao cubo, k ao quadrado mais k ao quadrado dá 2k ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. E aí eu posso reescrever isso como k ao cubo sobre, tiro 2 é 2 vezes k ao quadrado elevado a 3 meios, né? Então, isso é 2 elevado a 3 meios vezes k ao quadrado elevado a 3 meios, tá? Então, toma só um cuidado, né, de você, de repente, não escrever assim, k ao quadrado elevado a 3 meios, e você simplificar esse 2 com 2 e dizer que é k ao cubo. Cuidado, não é verdade, certo? Porque, na verdade, você tem o seguinte, né? Isso é a raiz de k ao quadrado ao cubo, né? Então, você pode fazer assim, reescrever isso como raiz de k ao cubo ao quadrado. E a gente sabe que a raiz de um número ao quadrado é o módulo desse número. Então, seria módulo de k ao cubo, que seria a mesma coisa de módulo de k elevado a 3, certo? Então, por isso que eu escrevi aqui em módulo. Então, obviamente, quando só apareceu k, né? Então, quando eu faço k tender a 0, se for tender a 0 por números positivos, tendendo a 0 por valores maiores do que 0, então módulo de k é o próprio k, e aí esse limite vai dar 1 sobre 2 elevado a 3 meios. Mas quando eu me aproximo de 0 por valores negativos, então módulo de k é menos k. Então, esse limite vai ser menos 1 sobre 2 elevado a 3 meios, ou seja, o limite não existe, porque, por um lado, ele tende a um valor, né, se aproximando de 0 pela direita, e quando eu me aproximo o k de 0 pela esquerda, dá outro valor. Então, o limite não existe. Se esse limite não existe, então é porque a função não é diferenciável no ponto 0, 0, certo? Bom, para finalizar, temos um resultado aqui que quando der para utilizar também é perfeito, que é o seguinte: seja f é uma função de duas variáveis, né, reais, D é um conjunto aberto do R2, x0 e y0 é um ponto de D, e a gente vai supor que as derivadas parciais de f com relação a x e com relação a y existem numa vizinhança de x0 e y0 e são contínuas nesse ponto. Se isso acontecer, então f vai ser diferenciável nesse ponto. Resumindo, quando eu tiver sob essas condições das derivadas parciais de uma função existirem numa vizinhança do ponto e serem contínuas no ponto, então eu não preciso mais calcular aquele limite de AHK sobre a norma de HK, mais não. Eu já posso afirmar que a função é diferenciável no ponto. Então, vamos lá. Eu estou aqui com o exemplo 4, uma função f de xy igual a x sobre y. Eu quero saber se ela é diferenciável no ponto 1. Então, quando eu calculo a derivada parcial dela com relação a x, eu olho o y como constante. Então, derivada de constante vezes função, preserva a constante e deriva a função. A derivada de x é 1, né? E a constante é 1 sobre y. Então, a derivada de f com relação a x é 1 sobre y. Com relação a y, eu olho x como constante e derivo a função em relação a y. Então, preserva a constante que é x, derivada de y elevado a menos 1 é menos 1 sobre y ao quadrado. Então, derivada de f com relação a y é
menos x sobre y ao quadrado. Se você olha para essa função, essas funções, elas só não existem onde o denominador se anula, que nesse caso é onde y é zero. Então, elas são contínuas em todo ponto do R2, exceto nos pontos em que y é zero. Então, como o nosso ponto aqui, 1, não tem a coordenada y igual a zero, então, de fato, essa função ela é contínua numa vizinhança desse ponto e, obviamente, também existe próximo desse ponto. É contínua nesse ponto e existe numa vizinhança desse ponto. Então, se isso acontece, eu já posso afirmar que essa função é diferenciável no ponto 1, certo? Sem precisar calcular aquele limite de HK sobre a norma de HK quando HK tende a 0, 0. Certo, pessoal? Agora tem que satisfazer essas hipóteses. Se não satisfizer, não dá para utilizar esse teorema. Certo? Então, até a próxima aula, pessoal.